Capítulo 4. O capitalismo e o sistema mundo. Braudel iniciou o desenvolvimento de sua segunda grande obra, Civilização Material, Economia e Capitalismo, em resposta a um pedido de Fabre, seu mentor e cofundador dos análises, que o encorajou a desenvolver uma história material do Ocidente. Essa obra monumental reflete um longo processo de pesquisa, na qual Braudel se dedicou a explorar as transformações da economia e das estruturas sociais que moldaram a vida material da sociedade entre os séculos XV e XVIII. Dividida em três partes, as estruturas do cotidiano, os jogos das trocas e o tempo do mundo, a obra mapeia três níveis distintos da vida econômica: a economia material, o cotidiano, a economia de mercado e o capitalismo. Esses níveis não funcionam isoladamente, mas se sobrepõem e interagem com o capitalismo emergindo como um fenômeno distinto e concentrado nas grandes cidades e centros financeiros da Europa. A principal tese de Braudel na obra é de que o capitalismo não é apenas um estágio avançado de produção ou um sistema de acumulação, mas uma estrutura complexa e secular que precede o liberalismo econômico e persiste através de diferentes formas e adaptações. Ele vê o capitalismo como um sistema que prospera nas desigualdades e age sobre a economia de mercado, monopolizando o comércio e controlando os circuitos de riqueza, enquanto se mantém à margem das regulações da livre concorrência. Nessa perspectiva, o capitalismo não é sinônimo de mercado, pois o mercado é livre e acessível, enquanto o capitalismo representa um conjunto restrito de interesses controlado por uma elite de poderosos comerciantes e banqueiros. O capitalismo, na visão de Braudel, existe como uma camada separada acima da economia de mercado, operando em um sistema de interdependências e redes globais que ele denomina de economia mundo. Essa economia mundo é o verdadeiro campo de ação do capitalismo, onde se observam os grandes jogos de poder econômico e acumulação de riqueza que transcende fronteiras e governos. Assim, o capitalismo se desdobra não como elemento disruptivo, mas como um sistema inerente secular que permeia o tecido social e econômico, movendo-se no longo prazo. Braudel foi o primeiro a desenvolver a noção de sistema mundo em uma análise histórica, descrevendo-a como uma rede complexa de interações econômicas e políticas que se expandem em diferentes regiões, ligando-as em uma hierarquia de centros e periferias. Para ele, o sistema mundo é caracterizado por três elementos principais: a extensão territorial, que vai além das fronteiras nacionais, a hierarquia interna de regiões centrais, semiperiféricas e periféricas, e a longevidade, com a capacidade de resistir e adaptar-se a mudanças. O conceito de sistema mundo descreve o capitalismo como uma estrutura global e interconectada, com regiões que exercem papéis distintos. Nas regiões centrais concentram-se as grandes finanças e o comércio de alto valor, enquanto nas periferias predominam a extração de recursos e a produção de bens primários. As regiões semiperiféricas, por sua vez, mediam o fluxo entre os polos centrais e periféricos, contribuindo para a estabilidade e expansão do sistema. O conceito de sistema mundo de Braudel influenciou diretamente os trabalhos de Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, que expandiram suas análises sobre o capitalismo. Wallerstein, na teoria do sistema mundo, aprofundou a ideia de uma hierarquia entre centro, semiperiferia e periferia, destacando que a economia mundo capitalismo não é um fenômeno exclusivamente europeu, mas um sistema que envolve toda a economia global. Para ele, o sistema mundo emerge no início do século XVI, com a expansão europeia, e se organiza em torno da exploração das periferias pelas potências centrais. Wallerstein
vê o sistema mundo como dinâmico e em constante mudança, movendo-se de acordo com os interesses dos países centrais. Giovanni Arrighi, por sua vez, desenvolve uma análise de longa duração similar à de Braudel, no estudo das transições hegemônicas do capitalismo. Em seu livro O Longo Século XX, ele examina a trajetória das hegemonias capitalistas, passando da cidade-estado genovesa até o capitalismo norte-americano, destacando que o sistema mundo se reorganiza conforme cada hegemonia atinge seu ápice e declínio. Para Arrighi, o capitalismo e o sistema mundo são adaptativos, reorganizando-se com novas hegemonias e sistemas de poder. A visão de Braudel sobre o capitalismo contrasta com a de outros modelos teóricos, particularmente com as interpretações liberais e marxistas. Para o liberalismo econômico, o capitalismo é essencialmente um sistema de livre mercado, em que a concorrência entre indivíduos e empresas gera prosperidade coletiva e inovação. A teoria liberal advoga pela minimização da intervenção estatal para que o mercado possa regular-se naturalmente. No entanto, Braudel critica essa ideia argumentando que o capitalismo não é inerentemente igualitário ou livre. Ao contrário, ele identifica o capitalismo com a centralização e o monopólio, onde a elite capitalista regula o mercado a seu favor, fugindo à ideia de uma economia liberada. Do ponto de vista marxista, o capitalismo é um sistema econômico baseado na exploração do proletariado pela burguesia e na produção de mais-valia. Marx e Engels veem o capitalismo como um fenômeno histórico destinado a ser superado pelo socialismo, dado seu caráter explorador e desigual. Embora Braudel reconheça as desigualdades estruturais do capitalismo, ele diverge a não enxergar o sistema como uma simples etapa transitória. Para ele, o capitalismo é uma constante histórica que sobrevive a revoluções, crises e transformações sociais, moldando o sistema mundo ao longo de séculos, sem um ponto final previsível. Enquanto a análise marxista enfatiza a luta de classes e o papel de forças produtivas, Braudel foca nas estruturas materiais e nas redes de poder que sustentam o capitalismo em uma escala global, sendo indiferente aos conceitos de superação e substituição. A análise braudeliana, portanto, não prevê uma superação do capitalismo, mas sugere que ele se adapta e persiste como uma força que organiza o sistema mundo, estendendo-se além das estruturas de dominação clássicas e reinventando-se conforme novos centros de poder econômico e financeiro. Enfim, a abordagem de Fernando Braudel sobre o capitalismo e o sistema mundo inaugura uma perspectiva inovadora na historiografia econômica, posicionando o capitalismo como um sistema histórico de longa duração que molda a sociedade global desde o início da Idade Moderna.